Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 10. O estudo das profecias sempre despertou a atenção das pessoas de todas as partes do mundo, sejam elas cristãs ou não. Sempre que algo fora do comum acontece no cenário mundial, o interesse por temas proféticos volta à tona, principalmente por conta do livro do Apocalipse, conhecido como Palavras da Profecia. Quem nunca ouviu falar de algum filme, de algum documentário sobre o Armagedon? Isso acontece porque a literatura profética da Bíblia não apenas revela o futuro, mas ela também oferece esperança, aponta para o caminho seguro em meio a crises que nos convida a olhar com atenção para a figura central, Jesus Cristo. Queridos, além disso, o Apocalipse se torna uma chave da leitura para entendermos melhor tanto as Escrituras como a história humana. Uma ideia compartilhada, imagine vocês, como nomes como Agostinho, Joaquim de Flor, Lutero. Entretanto, compreender as Escrituras exige algo além da curiosidade. É preciso adotar uma postura correta diante da palavra de Deus, mesmo que o texto seja o mesmo para todos. As conclusões, elas podem variar, e isso acontece por causa dos pressupostos que cada pessoa carrega ao ler. Por isso, a primeira atitude essencial é a humildade. A humildade para reconhecer a grandeza de Deus e para se submeter à sua vontade que está revelada na sua palavra. Então, essa postura, ela se expressa basicamente de três formas, de três maneiras principais. E eu preciso hoje, na conclusão do estudo dessa primeira lição, explicar para vocês três coisas básicas. Primeiro, estudar a Bíblia com oração, confiando que o mesmo Espírito que inspirou os profetas vai nos iluminar. Segundo, crer que Deus, ele nunca se contradiz. A sua mensagem é a mesma desde quando ele a pronuncia. Terceiro, reconhecer que a Bíblia, ela é um livro divino, mas que ela se comunica através dos autores humanos. Como disse Robert Stein, a atitude certa tem pouco valor se não houver algum conhecimento de como interpretar a revelação divina. Ou seja, eu, você, nós, os leitores, não criamos o significado. Nós buscamos descobrir o que Deus realmente quer dizer através dos textos. Então, algumas dicas práticas para que isso nos ajude a entender melhor a Bíblia e as profecias. Primeiro, leia o mesmo texto várias vezes, com atenção, olhando principalmente as imagens, tá? Segundo, compare com outras traduções. Use outras Bíblias de outras traduções. Terceiro, observe bem o contexto imediato e o contexto geral da Bíblia. Além disso, faça perguntas ao texto, investigando os motivos, as repetições. Identifique as palavras proféticas, as suas conexões. Use textos paralelos. Isso vai te ajudar a entender melhor. Um exemplo, Daniel com o Apocalipse, eles se combinam. Registre todas as suas descobertas, tá? E é claro, consulte escritores estudiosos, pessoas sérias, autores sérios. Um bom exemplo, Ellen White, ok? E outros diversos também. Como muitas profecias usam símbolos, é importante interpretá-las corretamente. Os símbolos foram utilizados justamente porque certas visões, eles não podiam ser descritos por palavras simples. Foi assim no Antigo Testamento e foi assim também com o próprio Jesus, que usava parábolas e figuras para comunicar-se através de verdades profundas. A própria história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é marcada por estudos profundos da profecia. Amigos, diversas, tá, de nossas crenças fundamentais estão diretamente relacionadas às profecias bíblicas, principalmente a Daniel e ao Apocalipse. Veja, a origem da igreja
lá em Daniel 8,14 e também Apocalipse 10. A nossa identidade com Apocalipse 12, verso 17. A nossa missão, que está em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, do verso 6 ao verso 12. Tá? A importância do sábado e da obediência a Deus nos últimos dias, o juízo investigativo, o ministério de Cristo no santuário celestial, o grande conflito entre o bem e o mal, a atuação do tempo profético agora nos tempos do fim. É por isso que seguimos o método historicista de interpretação, que considera que as escrituras são a base para nós entendermos todas as histórias, todas as coisas, todas as profecias. Portanto, queridos, estudar as profecias com o coração aberto e com os principais itens corretos para uma boa identificação bíblica, interpretação do texto, isso vai nos ajudar a ter uma experiência melhor com Deus. É como descobrir um evangelho com os novos olhos. Cada cristão deveria separar um tempo diário para isso, pois as profecias, elas são um presente divino para fortalecer a nossa fé. Agora eu pergunto para você, e aí, o que você vai fazer? Que tal mergulhar mais fundo agora, nesse tesouro tão maravilhoso que nós conhecemos como a Palavra de Deus? Vamos estudar junto essa jornada. Eu convido você a participar do estudo desse trimestre para entendermos bem as profecias e entendermos que o fim está próximo. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira e te dê um bom dia, né? Melhor dizendo, de preparação, uma boa sexta-feira, em nome de Jesus.